Olá, seja bem-vindo ao Prática em Finanças. Na aula de hoje, vamos abordar sobre o WACC. O WACC é a taxa de desconto que usamos no cálculo do fluxo de caixa descontado e no cálculo do valor presente líquido, que abordamos nas aulas anteriores. E hoje vamos entender de onde ele vem e como que ele é calculado. O WACC vem do inglês Weighted Average Cost of Capital, ou custo médio ponderado do capital. Ele representa a taxa mínima de retorno que a empresa precisa gerar sobre seus ativos para criar valor, tanto para acionista quanto para credores. A lógica é que há uma relação direta entre o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros. Ou seja, quanto mais pago de juros sobre a dívida, menos sobra para pagar o custo do capital próprio, ou seja, menos é dado de retorno ao investidor. Outra forma de visualizar é entender que o que é custo para uma empresa é retorno para alguém, no caso, credores ou investidores. Então, o que é custo de capital próprio para a empresa, na verdade, é o retorno que o investidor tem. O custo do capital de terceiros é o retorno que o capital de terceiros, seja por financiamentos, empréstimos, contratos de leasing, os juros que são pagos, que esses terceiros têm por terem disponibilizado recurso para a empresa. A fórmula do WACC pondera o custo do capital próprio e o custo do capital de terceiros, proporcional a quanto cada fonte representa na estrutura de capital da empresa, ou seja, no capital total da empresa. O KE, na nossa fórmula, é o custo do capital próprio, que no nosso exemplo nós vamos considerar que já foi calculado, que é o nosso CAPM. O KD, na fórmula, é o custo da dívida. É a taxa efetiva de juros que a empresa paga sobre seus empréstimos, financiamentos e contratos que envolvem juros. E há ainda, na fórmula, um ajuste importante, no custo do capital de terceiros, no KD, pois multiplicamos por 1 menos a alíquota de imposto, que é um fator de ajuste, isso porque os juros da dívida são dedutíveis na realidade brasileira, no caso do imposto de renda. Esse é chamado o escudo fiscal da dívida, ou no caso, para nós, seria considerada nossa taxa de benefício fiscal. Vamos providenciar o cálculo do WACC, considerando o ano de 2025, as informações contábeis de 2025 da empresa Ambev, no mesmo molde que a gente vem apresentando nas aulas anteriores. Eu já apresento aqui as variáveis que a gente vai precisar identificar e calcular. Algumas informações nós vamos buscar direto das demonstrações contábeis, mas todos os elementos que a gente precisa para chegar ao cálculo do nosso WACC. O CAPM, que é o custo do capital próprio, nós já calculamos ele numa aula específica, que foi a nossa aula anterior de CAPM. Então nós podemos já trazer o cálculo desse CAPM desta planilha. Nós vamos fazer. Para aqueles que querem entender como se dá o cálculo do CAPM, sugiro que assistam a nossa aula anterior de cálculo do CAPM. O custo do capital de terceiros nós vamos identificar, porque para chegar nele nós precisamos identificar os juros pagos, a dívida. Então nós vamos trabalhar identificando nas demonstrações contábeis, calcular essa dívida média e então verificar qual que é o percentual desse custo do capital próprio. O equity nada mais é do que o patrimônio líquido da empresa. Então, vou até marcar aqui um patrimônio líquido. Nós também já identificamos o valor do patrimônio líquido em nossas aulas anteriores. Lá na aula que a gente fez o cálculo do valor presente líquido, nós já identificamos o valor do PL da empresa em 2025. Então vamos buscar esse valor diretamente da nossa planilha do VPL, que é o nosso investimento inicial no caso do cálculo. Para aqueles que querem entender o que é o VPL, como se dá o cálculo do valor presente líquido, também sugiro que assistam a aula específica sobre valor presente líquido. O nosso debit é a nossa dívida financeira, que nada mais é os valores referentes a 2025. E a taxa de benefício fiscal nós vamos também identificar nas demonstrações contábeis dessa empresa. Então vamos abrir as demonstrações contábeis para identificar esses valores. Com a demonstração contábil da Ambev agora aberta, para aqueles que não sabem como identificar, como buscar as demonstrações contábeis de uma empresa do capital disponibilizada na B3, no capital aberto, sugiro que assistam a aula de fluxo de caixa livre
Lá eu mostro como buscar essas demonstrações contábeis e como ter acesso e disponibilidade delas para poder identificar as informações para os seus trabalhos em cálculo. Bom, vamos iniciar identificando os juros pagos, que consta na demonstração dos fluxos de caixa conforme já está disponível aqui na tela para vocês. Especificamente esse valor nós vamos encontrar no fluxo das atividades operacionais. Então, dentro da nossa demonstração do fluxo de caixa, nós temos a parte de lucro líquido, de caixas, geração de caixa, e aqui a geração, o fluxo de caixa das atividades operacionais, está aqui os nossos juros pagos. O que nos interessa é o valor referente a 2025 para o nosso cálculo, que representa essa última coluna nossa aqui. Então, 886,9. No cálculo da dívida média, vamos buscar os dados no balanço patrimonial, os quais se referem à média da dívida dos anos de 2024 e 2025, que é o que estamos considerando no nosso exemplo de cálculo. Essa dívida que vamos identificar se refere àquelas que envolvem pagamentos de juros, como, por exemplo, financiamentos, empréstimos, leasing. A empresa tem uma série de dívidas, mas são aquelas que envolvem o pagamento de juros e outras. Então, indo lá na nossa demonstração contábil do balanço patrimonial, vamos buscar ela. Essa é a nossa demonstração de resultado. Aqui está, o nosso balanço patrimonial. Nós precisamos identificar a nossa dívida. A nossa dívida vai estar no nosso conjunto de contas aglomeradas no nosso passivo. Então veja, nós temos uma série de contas, né? Nós temos contas a pagar, instrumentos financeiros, empréstimos e financiamentos, salários, encargos, dividendos. O que nos importa são aquelas dívidas com terceiros que envolvem juros. E aqui está bem claro para nós. Nós temos a conta de empréstimos e financiamentos. Nós vamos buscar tanto os dados de 2024 quanto os de 2025. Tá? Os valores de 2024, né, de 1.276.4 e de 2025 de 1.167.30. Esses dados nós vamos transportar. O fato é que o balanço patrimonial ele divide as contas em circulante e não circulante. Nós precisamos identificar essa dívida em ambos os grupos. Então vamos verificar se no nosso passivo não circulante se também consta alguma outra conta. Vamos descer aqui um pouco. E temos aqui, empréstimos e financiamentos no nosso passivo não circulante, os quais a gente vai ter que somar também lá para a gente poder chegar no valor da dívida de 2024, no valor da dívida de 2025, para então a gente poder calcular a nossa média. De posse de todos os dados, vamos calcular então a proporção de juros pagos em relação à dívida média. Para isso, vamos voltar para a nossa planilha de cálculo, já com os dados agora devidamente identificados. Bom, de posse agora aqui dos dados que a gente identificou e levantou nas demonstrações contábeis, vamos transcrevê-los agora para a nossa planilha. Nós identificamos como juros pagos o valor de 886,90. Então vamos trazer aqui 886,90. 886,90. Empréstimos e financiamentos lá do nosso circulante de 2024 foi identificado o valor de 1.276,40. Do nosso não circulante de 2024, 2.176,30. E de 2025, nosso empréstimos e financiamentos circulante foi no total de 2.219,60. E do nosso não circulante, corrigindo, o de 2025 do circulante foi 1.167,30. E o nosso empréstimos e financiamentos não circulante, que foi de 2.219,60. Agora a gente consegue calcular a nossa dívida média. O cálculo da dívida média, na verdade, é a dívida de 2024 mais a dívida de 2025 dividido por 2. Então nós temos a dívida de 2024 mais a dívida de 2025
Não faria muita diferença a gente fazer, mas pela fórmula eu vou manter separado aqui só para uma questão contextual, mais a dívida de 2025 circulante, mais a dívida de longo prazo, né, que seria do nosso não circulante de 2025, tudo isso dividido por 2. Nossa dívida média de 3.419,80. Lembrando que eu estou utilizando os valores expressos em milhares de reais. Agora, para a gente calcular o nosso custo médio, é a proporção que eu paguei de juros em relação a essa dívida. Logo, os juros dividido pela minha dívida, que me dá o valor de 25,93%. Então, nós já temos agora o custo do nosso capital de terceiros, que é o nosso KD, calculado. É os 25,93%. A nossa dívida financeira, a gente já identificou também. Nós identificamos aqui, ó, a nossa dívida financeira de 2024 e a dívida financeira de 2025. Como nós estamos fazendo os cálculos para 2025, nós vamos utilizar os valores de 2025, que a gente já tem identificado. Então, a composição do nosso débito, que é a dívida financeira, são os valores do nosso circulante de 2025 e empréstimos e financiamentos do não circulante de 2025. Logo, este valor e este valor. E a dívida é a soma dos dois. E agora, por último, nós vamos identificar a nossa taxa de benefício fiscal, que a gente consegue essa informação também a partir das demonstrações contábeis da empresa. Então, vamos retornar à demonstração contábil agora, só para poder identificar essa taxa de benefício fiscal. Com isso, nós teremos todos os valores necessários para a gente calcular o nosso WACC. Bom, aqui de volta às demonstrações contábeis, com as informações nossas aqui abertas, a gente consegue, a partir dos informes da empresa, identificar a taxa de benefício fiscal que a gente precisa. Basicamente, a empresa a Ambev tem isso bem detalhado. Então aqui, ó, detalhamento da dívida, um pouco mais abaixo, provisão para imposto e contribuição social. E aqui a gente vai conseguir identificar a nossa taxa efetiva que a empresa informa como alíquota efetiva paga de imposto, referente ao nosso ano, que é a última coluna de 2025, de 17,7%. Essa é a taxa de benefício fiscal que nós vamos considerar no cálculo do nosso WACC. Bom, de volta aqui à nossa planilha, vamos passar o valor aqui que a gente identificou de taxa de benefício fiscal de 17,7% e vamos iniciar o cálculo do nosso WACC. O custo do capital próprio nós já tínhamos calculado, que é o nosso CAPM. O custo do nosso capital de terceiros nós calculamos agora, que é os 25,93. Na fórmula nossa aqui é da coluna F, o E é o nosso equity, o D é o debit, então aqui é uma relação entre nossa dívida total com capital próprio de terceiros. Então, nosso equity dividido pela soma desse debit mais o equity. A outra proporção que a gente tem que calcular é a da dívida, do nosso debit. Então, aqui é igual ao nosso debit dividido pela soma do debit mais o equity. E agora o que temos aqui por último é o cálculo da nossa taxa em relação ao benefício fiscal, que é igual a 1 menos nosso benefício fiscal. De posse de todas essas informações, agora a gente vai calcular o nosso WACC, que é igual, vou abrir um parênteses aqui, o custo do capital próprio vezes a proporção desse capital próprio em relação à dívida, mais o custo do capital de terceiros vezes a proporção desse capital de terceiros
ajustado, né, vezes a nossa taxa de benefício fiscal. Chegamos ao nosso WACC de 27,53%. Bom, agora de volta aqui à nossa apresentação, vamos interpretar os resultados que conseguimos alcançar lá no cálculo do nosso WACC. Observando os resultados, né, nós calculamos um WACC de 27,53%, o que representa a taxa mínima de retorno que a empresa Ambev precisa gerar sobre seus ativos para criar valor para os investidores, e esses investidores entendendo que é tanto os acionistas quanto os credores. Então, o que a gente busca informar é que, por exemplo, para cada R$100 investidos na operação da Ambev, a empresa precisa gerar pelo menos R$ 27,53 de retorno operacional para remunerar adequadamente todos os fornecedores de capital, capital próprio e capital terceiro. Abaixo de um valor abaixo disso, a empresa ela vai estar destruindo valor, mesmo que apresente lucro contábil positivo. Se a gente fizer uma decomposição do nosso WACC, a gente consegue melhorar um pouco o nosso entendimento. Por exemplo, se a gente olhar os componentes do nosso WACC, o capital próprio representa, na proporção, uma contribuição de 26,75%. Ele domina o WACC, representando mais de 96% dessa estrutura de capital. Enquanto a dívida, ela representa apenas 0,78%. Um impacto marginal muito pequeno, demonstrando uma baixa alavancagem da empresa. E, por consequência, a soma dessas duas estruturas que nos dá o cálculo do WACC de 27,53%. Alguns pontos relevantes que a gente pode considerar é que essa estrutura de capital, né, ela está quase sem alavancagem, ou seja, quase sem capital de terceiros, ou é insignificante ao capital da empresa, com a dívida representando apenas 3,67% desse capital total e caixa líquido positivo de 16,9 bilhões, que a gente consegue identificar lá nas demonstrações de resultado. E o benefício fiscal da dívida é praticamente irrelevante para a Ambev. Se a gente analisar, o WACC é determinante quase que integralmente pelo custo do equity, ou seja, pelo custo do patrimônio líquido. Ambientes mais macroeconômicos pressionando o WACC, nesse caso, por exemplo, com a Selic elevada de 14,90, né, usada na nossa taxa livre de risco, né, nos cálculos, por exemplo, do nosso CAPM, que daí é transportado também para o nosso WACC, eleva diretamente esse patamar mínimo de retorno exigido. Em um cenário de juros mais baixos, o WACC seria significativamente menor. O nosso risco país também com agravante de 7,47% de prêmio, que a gente utilizou lá no cálculo do CAPM, também reflete essa percepção de risco estrutural no Brasil, elevando esse custo de capital além do que seria exigido em mercados mais maduros. E o nosso beta defensivo atenua o impacto. O cálculo do nosso coeficiente beta de 0,2807 indicou que a Ambev é um ativo pouco sensível às oscilações do mercado, o que reduz parcialmente esse prêmio de risco que é exigido. Sem esse beta baixo, o WACC ele seria ainda maior. Logo, uma conclusão é que, no caso da Ambev, o WACC dele, que a gente calculou de 27,53%, ele evidencia que, em 2025, o custo de oportunidade dos investidores da Ambev foi elevado, pressionado pela Selic pela Selic alta e pelo nosso risco país. Esse retorno, o retorno operacional da empresa, embora positivo, não foi suficiente para superar essa barreira, resultando numa destruição de valor econômico dentro desse período analisado. Por hoje é só, agradeço a presença e a participação de todos e nos vemos nas próximas aulas. Obrigado!